Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal YouTube Iraci Suas Artes. Hoje o momento é de reflexão. Se você quiser ouvir esta palavra, acompanhe aí. Se quiser ler na sua Bíblia, você pode também pegar a sua Bíblia e se certificar daquilo que eu irei ler, ok, meus amigos? Está no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 45 a seguir, que diz o título: Jesus anda por cima do mar. Diz assim a palavra, no 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida. Eu não sei ler exatamente, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Betsaida, eu não sei pronunciar exatamente. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido, e todos os que lhe tocavam saravam. Essa passagem, meus queridos, é uma passagem muito linda, muito maravilhosa, que as pessoas que estão acostumados a ler a Bíblia, que conhecem muitos trechos da Bíblia, essa palavra, ela não é de difícil entendimento, mas para algumas pessoas que ainda não têm os seus corações firmados, a sua convicção plena da pessoa
bendita que é Jesus Cristo, vai ficar em dúvida, achar que a palavra, que tudo aqui que Jesus faz, tudo que Jesus fez, muitas vezes pode não ser real. Mesmo os discípulos, por talvez terem conhecido Jesus por pouco tempo, porque em 3 anos e meio eles conheceram Jesus e logo Jesus se foi e eles deram continuidade ao que Jesus ensinava para eles. E aqui nesse dia pode ser que tivesse muitos que ainda não tinham muito conhecimento dos ensinamentos que Jesus estava trazendo para eles, né? Então, por isso diz aqui que Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, que é esta cidade que eu não falei o nome, não sei se eu falei corretamente, Betsaida, está escrito aqui. Enquanto ele despedia a multidão. Quer dizer, ele estava ali trabalhando, despedindo uma multidão que estava ali ao redor dele, querendo receber bênção dele, receber cura, e ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e irem até esta cidade. E tendo despedido esta multidão de gente, foi ao monte orar. E quando chegou a tarde, estava o barco no meio do mar e ele, Jesus, sozinho em terra. Ele estava em terra, sozinho, e os discípulos no barco, já na virada da tarde, já à noite. E vendo que eles se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. E queria passar-lhes adiante. Jesus ia andando e queria passar adiante do barco. Mas quando eles viram Jesus andando sobre o mar, o que eles pensaram? Eles pensaram que era um fantasma. E aí eles começaram a dar gritos, grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas falou com eles. E aí Jesus, vendo eles ali naquele alvoroço, né? Todos apavorados, pensando que era um fantasma. Aí Jesus falou para eles: tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo, né? Não tem mais, né? E subiu para dentro do barco com eles. E ele, subindo para dentro do barco, o vento se aquietou e eles ficaram muito assombrados, com medos e ao mesmo tempo maravilhados, porque eles viram que que o vento havia se acalmado, né? E ficaram maravilhados, né? Depois que Jesus desceu do barco, que eles atracaram ali na cidade de Genezaré, que eles desceram do barco, conheceram Jesus. Porque até então eles ainda estavam em dúvida. Eles estavam tão atemorizados que eles não olhavam para Jesus e ao mesmo tempo eles não conseguiam definir o semblante de Jesus e reconhecer Jesus.
Só depois que eles desceram do barco é que eles conheceram a Jesus, porque aqui está dizendo no 53, e quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Quer dizer que Jesus entrou dentro do barco e eles ainda ficaram em dúvida. Eles ainda tinham medo, viram que o vento havia cessado, mas eles ainda tinham medo. Ainda estavam inseguros, ainda não tinham reconhecido Jesus. Meus amados, olha, o que eu posso entender dessa palavra para o dia de hoje? Quanta gente que está andando igual os discípulos andaram naquele dia, estavam naquele dia. Quanta gente que fala que crê em Jesus, que professam fé em Jesus, que tem Jesus aqui dentro do coração, que não negam Jesus, mas que andam como se não conhecessem Jesus. Andam atemorizados, andam com medo, andam inseguros. Hoje, a maioria anda inseguros. Posso dizer que até eu mesma, muitas vezes me deparo insegura. Mesmo sabendo que Jesus é tão poderoso, é tão maravilhoso. E a palavra que eu gostaria de passar para você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, em Cristo Jesus, que está ouvindo esta palavra. Não vamos deixar Jesus descer do barco para nós podermos atentar bem para o poder dele, atentar bem para a grandiosidade que ele é. Porque hoje nós estamos realmente como se estivéssemos dentro de um barco levado pelas ondas do mar. Estamos como alguém que não sabe para que direção correr, direção ir. Mas não vamos deixar acontecer conosco de nós não reconhecermos Jesus como os discípulos não reconheceram. Só reconheceram quando desceram do barco, que já tinha havido bonança, que tudo já estava tranquilo. Vamos reconhecer Jesus hoje, em meio a toda esta tempestade que nós estamos vivendo. Não estamos vivendo, muitas cidades vivem, né, meus amados? Muitos lugares estão sofrendo por causa de furacões, muitos estão sofrendo por causa de terremotos. Teve um terremoto, não sei se foi na Indonésia, morreu 200 e tantas pessoas, ficaram soterrados muito tempo. São muitas coisas que a natureza, né, ocasiona, que tem trazido muita morte. Mas eu estou me referindo à insegurança e às tempestades que ocorrem dentro do nosso próprio coração devido ao nosso sistema, devido à vida que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Não sabendo em quem confiar, não sabendo como agir em diversas situações, né? Então, é neste momento que nós temos que reconhecer a face de Jesus. É que nós temos que reconhecer o poderio desse grandioso ser majestoso. Porque não tem homem que queira,
Por mais que ele queira, que ele vai ocupar a graduação que tem o nosso Mestre querido, que tem o nosso Jesus bendito, que deu a vida por nós. Não existe. Aqui no mundo, pode ter o homem que for, por mais graduado que ele seja, ou por mais burro que ele seja. Burro eu digo em termos de estudo, assim, de formação intelectual, porque tem muitas pessoas que não têm, não sabem nem fazer o nome, escrever o nome, mas eles são muito inteligentes. Eles sabem definir entre o certo e o errado. Meu pai mesmo não sabia. Mal sabia escrever o primeiro nome dele. Mas ele era um homem íntegro. Ele sabia conhecer entre o bem e o mal, o certo e o errado. Mas tem muita gente que não tem graduação nenhuma e às vezes se coloca acima de Deus, achando que sabe muito ou que sabe tudo, quando na realidade muito mal conhece as leis, porque muitas vezes ele se vê obrigado a conhecer, não é verdade? Ou muitos nem conhecem, mas tem o seu coração duvidoso, né? Na hora da tempestade, na hora da dificuldade, ele não consegue assimilar o semblante do nosso Mestre Jesus Cristo pela fé. Porque nós vivemos pela fé, não pela vista. Não é verdade? Nós não vemos o rosto de Jesus, não sabemos como ele é. Mas naquele tempo os discípulos sabiam. Mas mesmo assim, eles não reconheceram. Só o reconheceram depois que ele desceu do barco. E nós, pela fé, é que nós temos que andar. Não esperarmos a bonança para nós reconhecer que o poderio, que a majestade, que a grandiosidade, que a honra, que a glória e o poder pertence a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E querer caminhar na dependência desses três poderes, estes realmente são três poderes dos quais nós podemos confiar plenamente, sem medo de errar. São três poderes: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que nós não o vemos, mas nós cremos, nós o vemos por fé. Nós cremos por fé. Por isso que nós não podemos deixar que esses três poderes, né, que se resume em um só, saia de dentro do nosso barquinho, que é o nosso coração, para depois a gente querer, a gente pensar, mas é assim, eu já o conhecia. Porque depois pode ser tarde. Nesta saída, o nosso coração pode ficar vazio. E aí, o autor da vida, esse poder máximo, pode vir. E o nosso barquinho aqui, o nosso coração, está vazio dele. E não vamos reconhecer, ou ele não vai nem querer reconhecer nós. Ou nós não vamos reconhecer.
Poderão surgir tempestades e nós vamos estar envoltos a essa tempestade e não vamos dar conta de que não conhecemos esse poder tão divino. Então, gente, o que eu gostaria de passar para você, não deixa Jesus sair do barco, não. Não deixa o Espírito Santo sair da tua vida, não. Não deixa o Pai, não abandona Ele, não. Venha a luta que vier, venha o vento que vier. Não tenha dúvida, não tenha medo, não tenha insegurança. Gente, não há segurança maior do que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Quando você tiver em dúvida, olha para o céu, veja as nuvens. Eu vi na televisão um artista que, quando eu era criança, eu fazia muito isso. Eu sentava na escadinha de uma casa que eu morava e eu ficava olhando as nuvens e eu via carneirinhos, eu via leão, eu via anjos, eu via uma infinidade de personagens que os meus olhos definiam através das nuvens. Eu ficava muito tempo sentada no degrauzinho da casa que eu tinha, muito pobre, muito simples, numa fazenda. E eu ficava olhando. E este artista foi passado na televisão. Ele, quando ele define o animal que ele vê ali na nuvem, ele coloca o olho, ele coloca o nariz, o focinho, a boca. Então ele pelo celular, né? A tecnologia está muito adiantada e ele consegue fazer essa arte. É uma arte, é muito bonito isso aí. É muito bonito. Isto significa que ele olha para o céu, que ele olha para as nuvens, para a beleza das nuvens. Então nós também, amados, não só para as nuvens, mas para aquele que está além deste céu azul. Tem um hino que fala além de o céu azul. Gente, é muito importante para a nossa vida espiritual, queridos. Sabe, às vezes tem gente que fala tanta coisa, sabe? Mas a palavra de Deus, ela não é fútil. Ela não é uma palavra insignificante. Ela tem o seu conteúdo, ela tem o seu valor. Ela nunca perdeu valor, nem no princípio da criação, e nem agora, e nem será no fim de todos os tempos, quando Deus já estabeleceu todas as coisas, porque já está estabelecido todas as coisas. Então, Ele não muda. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é o amanhã. Então, para que nós ficarmos temerosos? Para que nós deixarmos para reconhecer esse Jesus tão querido, tão lindo, tão lindo? Para quando descermos do barco na hora da bonança? Vamos reconhecer esse Jesus querido, esse Espírito Santo glorioso, agora. Porque é o agora, porque o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos se vai haver amanhã. É hoje. É o tempo que se chama hoje, o agora. Vamos tomar posse desta palavra, meus amados. Vamos encher o nosso coração desses três poderes na nossa vida e vamos caminhar com eles e vamos confiar neles e saber que deles não vem falha alguma, deles não há corrupção, deles não há maldade, deles não vem nenhum pensamento mal contra nós.
Dele só vem o certo. Tomamos posse, amados, dessa palavra. Que Deus fique na tua vida, assim como eu quero que Ele fique na minha também. E tenhamos um final de tarde abençoada. Ok, meus queridos? E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.